Morbius Parte 2. Nossa, realmente não quiseram traduzir o título. Deveria ser algo como A Chegada do Justiceiro, mas simplesmente decidiram chamar de Morbius Parte 2. De novo, temos mudanças na dublagem durante o flashback. Vou me alimentar em você! Eu vou me abastecer com você! Nos créditos, vemos o nome de Carl Potts. Ele foi um editor e roteirista da Marvel, e um dos principais responsáveis pela fama do personagem Justiceiro. O episódio começa com uma cena 3D da cidade. Como de costume, o enquadramento fica errado, e barras pretas aparecem nas laterais. Peter! Eu vi um ruído! Está aí? Ouviu um ruído? Ela não ouviu aquele grito que Peter deu no último episódio? Aqui eles acertaram o enquadramento em 3D, mas a movimentação fica meio estranha. Mesmo assim, a gente tem que dar crédito, já que fizeram uma cena de movimentação conjunta da parte desenhada e do background em 3D. Oh, Deus! Em inglês, ela não fala Deus, até porque essa é outra palavra que dá problema com a censura americana. Acredito que essa seja a primeira vez que vemos esse espaço que Peter tem para revelar suas fotos. May se assusta com um vulto passando na janela. Ela não conseguiu notar que era Peter com 6 braços. Depois, vemos essa mulher sendo mantida refém por 3 bandidos. Eu é que gostaria de estar casada com um cara rico. Você vai estar, meu bem, assim que o velho de lá pagar o resgate. Velho de lá? Acho que era para ele ter falado velho dela, se referindo ao pai da refém. Pelo menos é isso que ele fala em inglês. Quiseram colocar um visual meio punk neles, mas essa pintura roxa no rosto deixa ele bem menos ameaçador. Um homem chega no local e explode a parede do armazém. Eis que vemos o anti-herói Justiceiro. Frank Castle era um ex-militar que, após a morte da sua família nas mãos da máfia, busca vingança contra os criminosos. Ele não tem nenhum superpoder, mas seu intenso treinamento físico e mental, além das habilidades com armas e luta corpo a corpo, o torna uma pessoa extremamente perigosa. Ele aparece pela primeira vez no quadrinho Amazing Spider-Man Volume 1, edição 129. Antes de aparecer no desenho, o Justiceiro teve um filme lançado em 1989 e vários jogos de videogame. Além disso, ele já havia aparecido como um easter egg no desenho dos X-Men. Ele ganhou uma série originalmente lançada na Netflix em 2017. Seu visual no desenho é um pouco diferente dos quadrinhos. Sua roupa normalmente é retratada como preta, lembrando que os detalhes azuis eram somente para indicar luz. A faixa na cabeça e o sobretudo foram peças de roupa incluídas no desenho. Em Punisher War Journal edição 2, vemos um sobretudo muito parecido com o que ele usa no desenho. Caramba, ele afundou no chão com essa queda? Acho que nem se fosse um piso de madeira ia quebrar fácil assim. Aparece até um brilho na arma que é só a ponta. Um detalhe é que vemos o pulso dele aparecendo, mas em outra cena ele aparece com uma roupa de manga comprida. Eu desisto! E pra quê? Pra arranjar algum advogado esperto, ficar 1 ou 2 anos na cadeia e depois voltar às ruas de novo? Lamento, mas nessa guerra não há prisioneiros. Por favor, alguém me ajude! Em inglês, ele diz que o advogado seria ardiloso, tendo uma ideia muito mais negativa do que um simples esperto. Depois, ao invés de falar que nessa guerra não tem prisioneiros, ele fala que não existe rendição. O Justiceiro então resgata a mulher e foge no seu carro. Notem que reciclaram aquela primeira cena em que ela aparece, só que invertida. Frank, eu tenho outro trabalho para você. Não é nosso tipo comum de alvo. É um tipo muito especial. Ora, quem diria? Estava sonhando com o nosso encontro. Vou fazer picadinho dele. 2 boas adaptações. Ao invés de sonhando com o encontro, ele fala que imaginava quando os dois iriam dançar tango, uma forma de dizer que eles iriam lutar. E depois, ao invés de fazer pedacinho, ele fala que vai fazer Spider virar carne de cachorro. Esse personagem que dá apoio ao Justiceiro se chama Microchip, um personagem que aparece pela primeira vez em 1987, no quadrinho Punisher Volume 2, edição 4. Ele é um hacker que também tem habilidades de engenharia, sendo o responsável por disponibilizar informações, armas e veículos para o Justiceiro. Sua aparência nos quadrinhos varia um pouco, normalmente mudando mais a cor e o tamanho do seu cabelo. No desenho, tentaram adaptar as características comuns dele. O personagem foi adaptado no filme lançado em 2008 e também na série da Netflix. Em casa, Spider se arrepende de ter tomado o soro tão cedo. Ele corta seu uniforme para ter espaço para os braços extras e nota que seu sensor aranha está meio desregulado.
Ele então recebe uma ligação de Mary Jane, chamando ele para assistir um filme romântico no cinema. Não posso acreditar, vou ter que perder essa de novo. Em inglês, ele fala algo que seria melhor traduzido como justo agora. Esta noite eu não posso. Peter, o que há com você? Faz tempo que você está me evitando. Achei que eu e você estávamos... Quer dizer, na semana passada, quando fomos passear, eu... No original em inglês, ela fala sobre o passeio em Coney Island. Teoricamente, esse é o passeio que ocorreu no episódio do Hydro-Man. Isso indica que 4 episódios ocorreram no tempo de uma semana no desenho. Novamente, temos referência ao quadrinho Amazing Spider-Man edição 101. Mary Jane chama Peter para ir ver um filme no cinema, assim como Gwen faz nos quadrinhos. Devido aos seus 6 braços, ele recusa o convite. Eu lamento. É que no momento estou muito ocupado. Eu preciso ir. Nem pense em desligar na minha cara. Estamos conversando a nosso respeito. Estou indo aí nesse instante. Em inglês, ele usa a expressão hands full, que significa que uma pessoa está muito ocupada. A ideia era fazer um trocadilho, já que hand é mão em inglês, e agora ele tem 6 delas. Para não ser visto, Peter sai de casa pela janela antes que Mary Jane chegasse. Enquanto isso, Morbius suga o plasma de uma pessoa no beco de um restaurante. Dá para ouvi-lo pedindo desculpas antes de atacar. Outro detalhe é a sombra de Morbius, que é projetada errado na parede. Tá certo que ela seria bem complicada de ser representada corretamente nessa cena. Achei engraçado é o nome da loja. De que país será a Mama Einoinog? Parece um nome viking, apesar do Mama ter mais cara de ser italiano. Notem também que está escrito restaurante, que já indica uma forma latina de escrita. Se for mesmo italiano, deveria estar escrito ristorante. Spider encontra com a Dra. Crawford, que se assusta ao ver seus braços extras. Engraçado que antes, ela dá uma meia olhada para trás, nota que é o Aranha, mas não percebe os braços extras. O soro acelerou a sua mutação em vez de pará-la. Acha que irá destruir minha carreira de modelo para roupas de banho? Não, por favor, me ajude. Sente-se, eu preciso de uma amostra do seu sangue. Escolha um braço, qualquer um. Realmente, quanto mais problema ele tem, mais afiado na zoeira ele fica. Nessa cena, conseguiram usar uma das palavras proibidas pela censura em inglês. Pelo jeito, não tinha como deixar de falar sangue quando ela foi pegar uma amostra. Apesar disso, não mostram a agulha chegando perto do braço dele, tendo só essa cena indicando que ele não gostou muito de ser furado. Por causa das notícias do ataque a Morbius, a doutora já estava achando que Spider havia virado um monstro. Dizem que você é o responsável. Se pudessem, diriam que sou responsável pelo resfriado também. Quer dizer então que não foi você quem o raptou do hospital? Raptado? Notem que o algodão, ou pano, sei lá, que ele estava usando para cobrir a picada da agulha, simplesmente some de uma cena para outra. Outro detalhe é a mesa da doutora, que uma hora parece estar cheia de coisas e encostada na parede, enquanto na outra não tem nada em cima e parece estar no meio da sala. Estou nesse momento com a namorada da vítima, Felicia Hard. Senhorita Hard, por que acha que o Homem-Aranha raptou o seu namorado do hospital? Eu nem desconfio. Que Deus me perdoe, mas eu odeio o Homem-Aranha por ter feito isso com o Michael. Eu odeio de todo o coração. Caramba, a Felícia tá meio sem noção nesses episódios. Resolveu odiar o Aranha sem saber de nada. Temos aqui a 4ª vez que o repórter dublado por John Beard aparece no desenho. Pelo menos dessa vez, deixaram ele com a mesma voz do último episódio que apareceu. Microchip fala que a captura do Aranha vivo é a melhor forma de Castle se redimir aos olhos da lei, mas o anti-herói se mostra preocupado somente em acabar com os bandidos. Como seu parceiro e amigo, eu me preocupo com você. Não quero que acabe seus dias na prisão. Faça um trabalho apenas para melhorar sua reputação. Sim. Cortaram uma parte da fala de Microchip. Em inglês, ele fala que não quer ver o Justiceiro preso ou pior. Pois é, a morte dele fica subentendida na fala em inglês. E desta vez use a munição não letal, ok? Tá legal, dessa vez faremos do seu jeito. Só dessa vez. Ao invés de falar simplesmente munição, eles usam a palavra ordnance em inglês. Ela dá a ideia de todo o aparato militar, como veículos, armas, equipamentos e munição. E a legenda em inglês do Disney Plus está errada. Eles escrevem ordnance com a letra I, que significa algo completamente diferente. Enquanto falava mal do Aranha, Jameson recebe uma chamada dizendo que o aracnídeo foi encontrado perto do hospital. E temos uma reciclagem dessa cena com o Spider. Temos as imagens ao vivo do hospital. Pessoal, só pode ser um Homem-Aranha, o criminoso procurado em pessoa. Mais uma vez, a dublagem brasileira não traduziu a localização. Ao invés de só hospital, ele fala que é o Hospital Manhattan. Nada no Morbius parece com o Homem-Aranha.
E numa cidade cheia de supervilões e heróis, é bem tosco achar que qualquer um em cima de um prédio é aracnídeo. É o Homem-Aranha! Quem mais poderia escalar um prédio como aquele? Peguem ele! Felícia tá realmente ruim das ideias. Tá errando em todas as suposições e ainda pede para os repórteres pegarem o Aranha. Se sentindo responsável pela transformação de Morbius, nosso herói vai ao local para tentar ajudá-lo. Lá está ele vivo! A nossa ameaça em pessoa! Lá está ele vivo? Pois é, ele tá se mexendo, né? Em inglês, ele fala que está ao vivo, sendo transmitido pela TV. Tenente Lee, ele está lá em cima. O que está esperando? Acenda a luz! E voltamos a ver Terry Lee. Ela não aparecia desde o episódio do mistério. E como era de se imaginar, sua dubladora mudou. Tenente Lee, polícia de Nova York. O que pensa que está fazendo aqui? Um detalhe é que erraram a sigla no carro. Ao invés de NYPD, trocaram o D por O, possivelmente porque acharam que PO teria a ver com Police. O Aranha chega e tira Morbius do local. Você, o que aconteceu? Digamos que você não é o único franqueado no bloco dos esquisitos. Em inglês, a fala do Aranha é parecida, com ele dizendo que Morbius não é dono da franquia de esquisitos. Nessa cena, a barba de Morbius aparece azul, sendo que antes era preta. Ah, braço errado. Era mais fácil quando era só o esquerdo ou o direito para escolher. Parece que não deu tempo dele se acostumar com os braços extras. Só 2 dos seus 6 braços podem atirar teias, lembrando que nessa versão, as teias não saem diretamente do seu corpo. E depois desse ataque tosco de Morbius, temos uma cena reciclada e várias cenas rápidas. Essa cena dos refletores é a mesma do episódio do Venom. Deus! Mas o que é aquilo? Eu entendi ela falando Deus, como se fosse uma surpresa por ver o Aranha diferente. Em inglês, ela fala que pegou ele, já que a luz finalmente conseguiu focar onde ele estava. Eu não canto e nem danço. Tá na hora de sair dessa luz. A tradução foi boa, mas a ideia da fala era dizer que ele não queria ser o centro das atenções. Registro de combate número 1159.3. O Homem-Aranha foi avistado às 11 horas. Eu não quero nem saber quantos braços você tem. Eu vou pegar o Homem-Aranha. Eu nem imagino o porquê, mas alteraram praticamente todos os números que ele fala. No original, ele fala 1195.3 e depois 20 horas e 30. Em inglês, esses registros que ele faz são chamados de War Journal, o mesmo nome de um dos quadrinhos do Justiceiro. O Justiceiro veste um tipo de mochila-foguete e vai atrás do Homem-Aranha. Seus dias de terror contra pessoas inocentes terminaram. Não me diga. O Caveira, o jeito vulgar de falar. Você deve ser o Caveira, certo? Deve ter sido o palpite errado. Muita gente acha que esse foi um erro de dublagem, com o Spider chamando o personagem de Caveira e não de Justiceiro. Na verdade, ele faz uma brincadeira ao tentar descobrir o nome do personagem, citando que com essa caveira no peito e essa fala brega, o nome dele deve ser Bonehead. Ao pé da letra, esse nome teria relação com um crânio, mas Bonehead é uma palavra usada para chamar alguém de cabeça oca. Outro detalhe é que na versão do Disney Plus, eles colocaram uma legenda em inglês que está errada. Belo brinquedo, mas que tal o meu? A fala do Aranha ficou boa em português, mas em inglês ele diz que o brinquedo é legal, mas ele vai dar o fora dali. O Justiceiro então atira um rastreador em Spider. Furgão de combate, eu preciso de luz. Calcule 60 metros acima do alvo móvel. Agora adaptaram legal as falas. Em inglês, Castle fala para atirar um flare, que pode ser traduzido como sinalizador. A distância que ele fala é 200 pés, que daria 60,96 metros. Arredondaram para baixo o número na dublagem, mas dá para aceitar. O chamado furgão de combate atira automaticamente, iluminando o céu e deixando Spider mais fácil de ser encontrado. Achei legal que colocaram algumas informações do míssil rapidamente na tela. Aparece escrito Wilson Rudd tipo C, depois flare de iluminação, e depois 80.000 lumens e 3.5 minutos, que pelo jeito vai ser o tempo que ele vai ficar brilhando no céu. Só por curiosidade, 80.000 lumens seria algo próximo à luz de 2 refletores usados em quadras esportivas. Esse chamado furgão de combate já existia nos quadrinhos. Uma versão simples dele aparece em Giant Size Spider-Man edição 4, lançada em 1974. Depois, no quadrinho do Justiceiro, ele é modificado por microchip, ficando de cor azul e tendo um visual e tecnologia muito similar ao que é apresentado no desenho.
Parece que esse cara está querendo iluminar a minha vida. E o fluido para teias acabou. Justo agora! Enquanto Frank Castle se preparava para atacar, o helicóptero da J3 aparece entre os dois. Mais uma vez temos aquele piloto com bigodinho. Pelo jeito, o outro se aposentou depois de ser atacado pelo camaleão. O Justiceiro usa uma munição que cria um tipo de cascata e derruba o Spider do prédio. No chão, ele volta a sentir dores da mutação nas laterais do tórax. Estranha também é essa outra queda dele, que fica parecendo que tomou um tiro nas costas. É isso mesmo, eu disse uma caveira no peito dele. Não era uma tatuagem, a caveira está na camiseta, eu quero a identidade dele. Robbie, preciso de alguma informação sobre esse cara da caveira. Qualquer coisa, rápido! Notem que eles usaram a mesma cena da abertura do desenho. E novamente, a legenda em inglês do Disney Plus fica errada, colocando o nome de Robbie como Larry. E aqui temos um erro. O Aranha atira a teia com a mão direita, sendo que algumas cenas atrás, ele notou que o cartucho havia acabado exatamente quando ele tentou atirar com essa mão. Não teve nenhum momento para ele trocar, a não ser esse aqui, mas se fosse o caso, ele poderia ter usado a teia e evitado de cair no chão. Fogão de combate, me dê uma bomba com a maior potência possível. Deram uma boa resumida na fala dele em português. Em inglês, ele fala de um míssil Stinger, com todo o detalhe da sua estrutura. E de novo, aparecem as informações da arma na tela, agora de uma forma até mais fácil de ler, até porque eles queriam mostrar que Frank vai usar uma arma letal. Microchip fica preocupado com as ações de Frank, já que ele vai atirar um míssil muito perto de um helicóptero com civis. Aquele maníaco está apontando um lança-foguete contra nós! De uma forma meio tosca, o míssil apenas corta a teia e some. E pelo que parece, esse era o intuito dele desde o início, já que podemos ler Spring Blade nas informações da arma, indicando assim que um tipo de lâmina seria acionada. A arma pode até ser letal com essa lâmina, mas não tem motivo desse desespero todo de Microchip. E a frustração de quem ouviu isso em português? Me dê uma bomba com a maior potência possível. Eu também tenho minha própria teia. Parabéns, Frank. Foi limpo e bem feito. Mudaram um pouco a fala dele. Em inglês, ele até fala algo similar a limpo e bem feito, mas depois ele diz que Frank o deixou preocupado por um minuto. Jameson, seu homem misterioso chama-se Frank Castle. Ele é um vigilante independente. Se autodenomina um Vingador. Aqui, realmente a dublagem errou no nome do personagem. Já fico pensando nele como vilão de outro desenho. A versão disponível no Disney Plus tem o nome dele corrigido. Jameson, seu homem misterioso chama-se Frank Castle. Ele é um vigilante independente. Se autodenomina o Justiceiro. Outra diferença é quando ele chama Frank de vigilante independente. Em inglês, ele diz self-styled, que pode ser traduzido como autodenominado, ou seja, que deu um nome para si mesmo. E mais uma vez, mudaram o dublador de Robbie. Como vai, Jonah? Nas fotos, podemos ver a família de Frank Castle. Temos sua esposa Maria e seus filhos Frank Castle Jr. e Lisa. Nos quadrinhos, seu filho não é loiro, lembrando muito a aparência do pai. Além disso, em algumas edições, sua filha é chamada de Bárbara. Robbie comenta que Castle é procurado pela FBI e pela CIA, pelo desaparecimento de alguns líderes criminosos. Um combatente do crime, não é? Agora ele está afim do Homem-Aranha. Talvez possamos explorar esse assunto e torná-lo um herói. Não com a ficha que esse cara tem. Ele é conhecido por seu uso de armas mortíferas. Ele atira primeiro, nunca faz perguntas depois. Ao invés de comentar sobre a ficha de Frank Castle, Robbie fala MO em inglês, que seria a sigla para Modus Operandi, ou seja, o jeito que ele atua. Depois, ele completa dizendo que o Justiceiro usa força letal. Agora Jameson gostou do vigilante, né? Será que é porque ele não usa uma máscara? Agora só quero manter a cidade a salvo de pessoas que se escondem atrás de máscaras e se acham acima da lei. E esse tal de Parker? Ele está tirando alguma foto? Não consegui encontrar. Eu já imaginava. Fica estranho Jameson falar esse tal de Parker. Fica parecendo que nem se conhecem. Em inglês, ele só pergunta o que Parker está fazendo. Já estava na hora desses braços adicionais servirem para alguma coisa. O Justiceiro usa uma arma que atira um tipo de cola e consegue prender o Aranha na parede. Quem é você? Eu castigo os predadores de inocentes. A versão presente no Disney Plus tem essa fala alterada. Quem é você? Sou o Justiceiro e castigo aqueles que atacam os inocentes. O mais interessante é que no original em inglês, ele nem chega a falar seu próprio nome.
Você sequestrou aquele aluno. Na próxima vez, antes de resolver castigar alguém, é melhor conhecer os fatos! Notem que ao tentar se soltar, o Aranha se apoia nas mãos que tem as luvas do uniforme, mas na cena seguinte, ele pega Frank com essas mesmas mãos. Depois, tem essa cena esquisita mostrando o escapamento da mochila foguete e Spider já virado de costas para a parede. Pelo que parece, tiveram que editar a cena e ficou essa bagunça aí. A coisa não termina aqui, escalador de paredes. Eu vou pegar você. E da próxima vez eu vou usar munição letal. Oh, estou tão assustado que sou capaz de começar a roer as unhas. E pode crer, tem um monte delas. Muito boa essa zoeira. E detalhe, considerando aquele míssel com lâmina, o Justiceiro já usou uma arma letal nesse episódio. A polícia tenta pegar Castle, mas ele consegue se soltar com a ajuda do seu furgão de combate. Notem que tem uma reciclagem da cena da mochila foguete falhando. Passando por um hospital, o Aranha vê que mais pessoas estão tendo seu plasma sugado por Morbius. Dá dor! Preciso da Dra. Crawford! Uma vez pensei primeiro em mim, e o tio Ben pagou por isso. Então, temos o mesmo flashback mostrado no episódio do Mistério. Spider pensa que deve ajudar Morbius antes de cuidar da sua mutação. Para tentar achá-lo, ele tem a ideia de ouvir novamente o gravador que Morbius deixou cair. Ao chegar em casa, ele vê May preocupada e Mary Jane comentando que ele estava em casa até pouco tempo atrás. Sinto-me um verme, mas não posso deixar que me vejam assim. Vou ter que fazer isso em silêncio. Ele usa mais uma vez a expressão feel like a heel, e a dublagem em português manteve o padrão, traduzindo como verme, assim como no episódio passado. Mary Jane, sinto-me como um verme por não ter telefonado a semana toda. Parker, você é um gênio da matemática, certo? Por que você não usa um pouco disso para resolver essa charada? Eu combati Morbius aqui. Lembrando que lá em 1995, a internet não era algo tão comum, então Spider pega um CD, que pelo jeito tem um mapa da cidade. Esse mapa é o mesmo que Smythe usa no episódio da roupa alienígena. A trajetória da nave está nessa direção, entre Fort Lee a oeste e Forest Hills a leste. Outro detalhe é que enquanto o Homem-Aranha fala, dá pra ouvir no gravador alguns trechos de quando ele encontrou e lutou com o Morbius pela primeira vez. Preciso encontrar algum som característico. Pronto. Agora, medirei o tempo decorrido entre a minha luta com Morbius e esse som. É uma boa ideia ouvir sons de fundo para tentar achar o local, só não sei como ele vai saber o tempo entre a música e a luta. Eu duvido muito que Morbius manteve o gravador ligado a todo momento. Se vocês prestarem atenção no som, ele lembra as músicas que tocavam nas lutas dos Power Rangers. Com o transmissor que colocou no Homem-Aranha, Castle descobre que ele está na área residencial do Queens e vai ao seu encontro. Queens é o maior distrito da cidade de Nova York, e é o local onde o Aranha viveu com seus tios. Por um acaso, Frank Castle também nasceu no Queens. Ouvindo os sons do gravador e estimando a velocidade e distância do voo de Morbius, o Aranha tenta descobrir onde ele se esconde. Ele dá sorte de sair antes que o Justiceiro descobrisse onde ele estava. Spider marca no mapa onde é o local da música e procura o próximo som que ouviu no gravador. Registro de combate 19958.4. O deslizador de teias está dando voltas. Eu tô tentando entender o padrão desses números de registro. Em pouco tempo, saiu de 1900 para 19.000. Outro detalhe é que na cena anterior, Castle estava vestindo um sobretudo. Registro de combate 1994.3. O Aranha identifica a origem do som de água corrente e vai ao próximo local. Como o próximo som é de um morcego, ele vai em busca de algum lugar mais alto e nota a torre do relógio. Acabou, Michael. Homem-Aranha! Como me achou aqui? Digamos que eu quase pirei para descobrir isso. Em inglês, ele usa a expressão drive me batty, que significa ficar incomodado ou irritado. Ele quis fazer um trocadilho usando a palavra Betty, que tem origem na palavra morcego em inglês, assim zoando com a transformação de Morbius. Eles têm uma pequena luta, onde acabam estragando o recombinador neogênico. Eu estava pesquisando a cura. Você acha que eu gosto de ser assim? Agora eu estou condenado a essa fome devoradora, a menos que eu me alimente! Fome devoradora é meio estranho. Em inglês, ele usa a palavra gnawing, que pode ser entendido como um incômodo persistente.
Spider consegue se salvar de ter o plasma drenado, mas não consegue evitar que Morbius fuja. O Caveira de novo, não, agora não! Novamente, o Aranha chama ele de Caveira. Como eu já comentei antes, é uma zoeira em inglês, onde ele chama o Justiceiro de Bonehead. A própria versão presente no Disney Plus manteve a fala como Caveira. Essa cena aqui foi reciclada do episódio do Dr. Octopus. Depois, Castle atira novamente. Parece que o mesmo míssil que só destruiu a parede antes, agora simplesmente fez o prédio desabar. Usaram a mesma cena de explosão do episódio do Duende Macabro. O esquisito é que a torre do laboratório de Morbius ficava no meio da cidade, mas o prédio que desaba estava num local isolado, deixando tudo sem sentido. Castle consegue derrubar o Aranha, que acaba caindo num depósito. Enquanto se esconde do Justiceiro, a mutação de Spider avança do nada. Continua no próximo episódio. Esse visual da mutação do Homem-Aranha parece ter sido baseado no chamado Spider-X. Esse personagem aparece no quadrinho Midnight Suns Unlimited, volume 1, edição 3, lançado em 1993. Devemos deixar claro que Spider-X não é o Peter Parker. Seu nome é Brian Cornfield, um fã do Homem-Aranha que pediu para ter os poderes do seu herói favorito a um demônio. Tanto o Homem-Aranha quanto o Morbius aparecem nesse quadrinho, assim como o Blade, o motoqueiro fantasma antigo Johnny Blaze e o da época, Danny Cat, além de outros personagens, todos se juntando para enfrentar Spider-X. Algo que podemos notar é que os braços extras dele se assemelham a patas de aranha, não sendo humanoides como a transformação do desenho. O episódio se baseia também no quadrinho Amazing Spider-Man Volume 1, edição 129. Nele, temos a primeira aparição do Justiceiro, que é contratado pelo Chacal para matar o Homem-Aranha. Frank Castle aceita o serviço, já que o Aracnídeo havia sido acusado de matar Norman Osborn em algumas edições atrás, naquela famosa história em que o Duende Verde causa a morte de Gwen Stacy. Após algumas lutas, o Aranha e o Justiceiro percebem que o Chacal havia armado para que ambos se destruíssem ou para que fossem presos. Legal que, apesar de ser um personagem violento, conseguiram colocá-lo nesse desenho cheio de censura. Eles meio que deixam subentendido que Frank Castle já matou pessoas no passado, quando falam dos seus métodos violentos e que alguns mafiosos sumiram. Apesar disso, suas ações não são muito pesadas durante o episódio. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores e a todos vocês que assistiram esse vídeo. No próximo episódio, veremos mais desse novo estágio da mutação do Aranha, além da volta de um antigo personagem. Até a próxima!